Meu nome é Carlos Lamarck e eu sou monitor da disciplina de Introdução à Programação e Algoritmos de Programação. E vamos para mais um vídeo. Esse é o exercício de número 21. Ele pede que você faça um programa que leia um número n de frutas. Após isso, utilizando registros, armazene o nome com o tamanho máximo de 100 caracteres, ou seja, o nome da fruta vai ter no máximo 100 caracteres, vetor, não é? E o preço dessas n frutas. Por meio da utilização do princípio da modularização, o programa deve apresentar na saída padrão as seguintes informações: a fruta mais cara, a fruta mais barata e a média dos preços das frutas. Para uma melhor compreensão, observe o exemplo de entrada e a respectiva saída gerada. Indo aqui para frente, temos a entrada, que vai ser o número n de frutas, no caso 3, primeiro. Depois, o primeiro nome da fruta, que é morango, e o preço dela. Vamos dizer que é o preço por quilo. Então temos aqui morango 8,5. Uva, que é o nome da próxima fruta, depois 10,6. E melão, que é o nome da última fruta, 5,0. E a saída vai gerar a fruta mais cara, 2 pontos, o nome da fruta e entre parênteses, R é cifrão, 10,60, que no caso é a uva, né? A fruta mais cara. A fruta mais barata, 2 pontos, melão, que é o nome da fruta mais barata, e o preço dela, com R é cifrão. Temos aqui também a média dos preços, 2 pontos, R é cifrão, 8,03. A saída tem que estar desse jeito. Vou dar um tempo para vocês resolverem, para vocês pensarem sobre o problema. Agora, imaginando que vocês tenham pausado o vídeo ou algo do tipo para pensar, vou continuar. Vou utilizar nesse código as estruturas struct e typedef. Também vou utilizar a alocação dinâmica de memória, especificamente calloc, e também conceitos anteriores sobre ponteiros. Agora, indo para a parte dos códigos, temos aqui, primeiro, a declaração, a inclusão das bibliotecas stdio.h para funções de entrada e saída e stdlib.h para utilizar a alocação dinâmica, especificamente a função calloc. Aqui abaixo, estamos utilizando o typedefstruct e explicando mais ou menos o que ela faz. Ele está aqui definindo o tipo frutas, que é uma estrutura a qual vai possuir esses dois campos, que é o char, ou seja, o nome, o char nome no caso, que vai ser o nome da fruta, né? E lembrando que lá atrás eu falei que a fruta ela deve possuir no máximo 100 lugares, né? 100 caracteres, então temos que considerar o barra invertida zero, que sempre que ao final, o que está ao final de toda e qualquer string. Então, 100 ao máximo, mais um caractere que é o barra invertida 0, 101. Aqui abaixo, o float preço, né, que vai ser o preço de cada fruta. Abaixo do typedefstruct, temos aqui os protótipos das funções. Então, a função inicializar frutas é do tipo void e ela vai ter como parâmetro um ponteiro para ponteiro de frutas e o int, que será o tamanho da tal função. Basicamente, esse inicializar frutas, ele vai alocar na memória o tamanho int para o vetor frutas e vai inicializar cada fruta com o nome e o preço de cada uma. Temos aqui abaixo o protótipo da função mais cara, que é int, do tipo int, e está recebendo como parâmetro um ponteiro para frutas e o tamanho, no caso, a quantidade de frutas. Ela vai retornar a posição do vetor que possui a fruta mais cara. Abaixo, a mesma coisa, só que vai retornar a posição do vetor com da fruta mais barata. Aqui abaixo temos o float média preço, que vai ser a função que vai retornar a média dos preços de cada uma. E possui os mesmos parâmetros das outras, que é um ponteiro para frutas e uma variável inteira que vai ser a quantidade total de frutas. Indo para frente,
temos aqui o início da função main. Int main, frutas, que vai receber um ponteiro para fruta. Aqui abaixo temos int n, cara, barata. Esse n vai ser a quantidade de frutas. Esse cara vai receber a posição do... Eu vou explicar mais para baixo, tem ali embaixo. Enfim, primeiro aqui, para uma visualização melhor no prompt de comando, eu coloquei printf para ajudar na visualização. Então, temos aqui printf, digite a quantidade de frutas, e aqui scanf, %d e comercial n, que vai fazer a leitura da quantidade de frutas e armazenar na variável n. Abaixo temos o começo, né, que é a função inicializar frutas. Ela está recebendo o endereço de fruta, ou seja, fruta que é um ponteiro para fruta. Então estamos recebendo aqui dentro, né, como parâmetro, um ponteiro para ponteiro. Basicamente isso. Isso vai fazer com que fruta seja modificado. Abaixo temos cara, a variável cara, recebendo o retorno da função mais cara, fruta n. O que vai acontecer é que ele vai receber a posição no vetor da fruta mais cara. A mesma coisa com a fruta mais barata. Aqui abaixo temos o printf já do final, que eu demonstro lá no final, né? Que aqui tem printf, barra invertida n, para ocorrer uma quebra de linha, fruta mais cara, %s, rs cifrão, %.2f. Coloquei uma precisão dupla aqui na própria função, ou na própria string, para ter uma visualização bonitinha que nem tem lá, né, na saída. Temos aqui o que o %s vai pegar. O que está acontecendo aqui? Eu estou acessando o endereço, vocês podem ver entre parênteses, fruta mais cara, ou seja, fruta mais a posição da fruta mais cara. Fruta ele é um ponteiro, e para a manipulação de ponteiros, nós sabemos que quando você soma esse endereço que ele está apontando mais um certo inteiro aqui, ele vai para tal posição de endereço alocada que ele possui. Então temos fruta mais cara. Ele tem como parâmetro, né, uma forma de acessar um dos campos dentro da struct, é você colocar essa setinha, ou seja, um hífenzinho com uma seta para o lado e o nome do campo. Quando eu voltar aqui na struct, vocês veem que o nome do campo é nome. E aí, aqui eu vou acessar esse tal campo dessa tal posição. E depois aqui, novamente, fruta mais cara, o campo preço dessa tal posição. Abaixo, o printf da fruta mais barata. A mesma coisa aqui dentro, só que aqui eu estou utilizando fruta mais barata, entre parênteses, para acessar o campo, a posição na memória, depois o campo nome. A posição na memória da fruta mais barata e a setinha, né? E o campo, no caso, preço. Foi até engraçado que eu botei mais cara e mais barata para ter um entendimento melhor do problema. E aqui abaixo, a média dos preços, que ele vai retornar a função, vai ter o retorno da função média preço, colocado aqui próprio no printf, tendo retorno fruta, n, como eu disse anteriormente, com os parâmetros fruta e fruta, que vai ser o ponteiro para a fruta, e n, que é a quantidade de frutas. Depois retorne 0 e feche a função main. Agora, a função inicializar frutas, que vai receber como parâmetros, como eu disse anteriormente, um ponteiro para ponteiro do tipo frutas e a quantidade de frutas. Temos aqui abaixo, primeiro, a inicialização da variável, a declaração da variável i, que vai nos ajudar mais para frente. Abaixo, temos a alocação, uma alocação de memória para o ponteiro de frutas. Para fazer com que o frutas, no caso, esse frutas aqui, que estamos colocando como parâmetro, seja modificado na função main, só que não seja modificado aqui na função inicializar frutas e que continue modificado na função main, nós estamos passando
endereço de fruta, o endereço desse ponteiro fruta. Fazendo isso, estamos recebendo ponteiro para ponteiro de frutas. Então, na estruturazinha, para fazermos o calloc, temos que colocar asterisco pp frutas, e ele vai ser igual a n vezes o size of, ou seja, n vezes o tamanho do tipo frutas. Então, estamos armazenando, fazendo uma alocação, né, de n vezes o tipo fruta, no caso, esse tipo aqui. N vezes ele. Um vetor desse tipo. Basicamente isso. Abaixo temos o for, que vai ler cada fruta. Então, for i igual a zero, enquanto i for menor do que n, que é a quantidade de frutas, e mais mais. Printf, fruta, %d, barra n, e mais 1, ou seja, começando do zero, fruta 1. Abaixo temos uma quebra de linha, né? Então, abaixo temos o nome, e aqui estamos limpando o buffer para evitar erros, né, com a leitura de strings. Então, setBuffer, std null. Abaixo temos o scanf. Aqui nesse scanf, ele vai ler até 100 posições, ou até 100 caracteres no caso, ou até ocorrer o barra invertida n, que é a quebra de linha, não é? O enter. Então aqui nós vamos ler o endereço mais i. Então o endereço de pfrutas, né? O de frutas, mais o i, que no caso vai ser esse i, que vai ser a posição do inicial, por exemplo, do 0, vai ser a posição inicial. Quando for 1, vai ser a posição 1. Quando for 2, vai ser a posição 2. Enfim, é basicamente isso. Só que o campo nome, nós vamos ler o campo nome nessa parte. Abaixo temos printf preço, não dá para colocar o c cedilha aqui no C, vai dar um erro, então colocamos preco. Então vai ser, vamos ler o preço, né, scanf, %f, e comercial, porque aqui quando é um string nós não precisamos colocar o i comercial, porque a string já é já está sendo um endereço, no caso, né? Então, aqui temos que colocar i comercial porque é um float. Então, i comercial, a posição, pp frutas, e o campo preço. Enfim, ocorrendo a leitura de todos, a função finaliza e volta para a função main. A próxima seria a função mais cara. Essa função mais cara, ela recebe um ponteiro para a fruta e o tamanho da quantidade de frutas. Temos aqui a declaração de int i e posição. A posição vai inicializar igual a zero. Mais para frente eu explico. Só que aqui temos a declaração de float, caro, que ele vai receber o primeiro elemento. Ou seja, nós estamos dizendo que, inicializando que caro, que o elemento mais caro vai ser primeiramente o primeiro elemento, que é fruta, no campo preço. Então, começando pelo for, i igual a 1, porque já temos que o primeiro elemento, ou que o elemento mais caro vai ser esse, então já queremos analisar, comparar com o segundo elemento. Então, i igual a 1, enquanto i for menor que n, e mais mais. Aqui abaixo, vamos fazer a comparação. Então, toda vez que o i andar, nós vamos fazer uma comparação da fruta mais cara atual com a fruta atual do ponteiro. Então, if fruta mais i, que é o campo, ou seja, o que é o ponteiro mais i, né, o campo do vetor, a posição do vetor que queremos comparar, do campo preço. Se ele for maior do que caro, do que a fruta mais cara atual, ele vai receber esse conteúdo desse campo, e a posição, essa variável posição, vai receber o i atual, que é a posição do mais caro, da fruta mais cara, atualmente, né? Só que aí, rodando o vetor, quando ele chegar no final, nós vamos possuir a posição nós vamos possuir a posição da fruta mais cara. E é isso que queremos fazer, né? É isso que queremos ter, porque aqui abaixo ele retorna essa posição. E na função main, quando ele retorna essa posição para a variável cara,
nós podemos fazer a soma aqui e descobrir a posição na função main. Seguindo para a fruta mais barata, a mesma coisa. Só que a diferença é que estamos utilizando a variável barato, e o barato vai receber a fruta mais barata sempre, né? Então, se fruta mais i do campo preço for menor do que barato, então barato vai receber a fruta mais i desse campo preço e a posição da fruta mais barata. E após isso, retornar a posição. Seguindo em frente, temos aqui a média dos preços. Então, float, média preço, frutas, um ponteiro para frutas e a quantidade de frutas. Int i, a declaração da variável i. Temos aqui float média igual a zero. Por quê? Quando você vai fazer uma média, você vai começar somando. E para começar somando, nós temos que ter algo diferente de lixo dentro da variável. E zero é zero, né? Então, ele não vai modificar nada na função, na soma. Então, for i igual a zero, enquanto i for menor do que n, i vai somar de 1 mais 1. Então, média, ele vai receber média mais fruta mais i, a posição fruta, ou no ponteiro fruta na posição i, do campo preço, no campo preço. Então, vamos receber o preço de cada uma na variável média, e no final vamos retornar média, que vai ser a soma de todos os preços, sobre n, que é a quantidade de frutas, dando assim a média das frutas. Agora, iremos para o código em si. Temos aqui o código inteiro, até tentar passar um pouquinho mais devagar para vocês pararem, darem uma lida ou algo do tipo. E agora eu vou dar run no código. Aqui, primeiro, digite a quantidade de frutas. Botar 3. Vamos dar o mesmo exemplo lá do slide. Então, eu vou voltar aqui no começo. Vamos ver. 3, morango 8,5. Morango 8,5. Fruta 2. Uva 10,6. E a outra, melão 5,0. Temos aqui a fruta mais cara, que é a uva, de 10,60. A fruta mais barata, que é o melão, de R$5. E a média dos preços, que no caso vai dar 8,03. E é isso. O código construir. Valeu!